Está aberta a sessão. O Subcomitê de Constituição, Direitos Civis e Propriedade Privada do Comitê de Justiça do Senado Federal convida o representante da Associação Médica Cristã, o senhor Jonas Santana, a prestar seu depoimento. Muito obrigado, presidente. Caros senadores, primeiramente gostaria de agradecer ao privilégio de testemunhar hoje. Meu nome é Jonas Santana e trabalho como consultor político na Associação Médica Cristã, uma instituição profissional com mais de 17 mil membros. Senhores, trabalhei vários anos na Holanda pesquisando sobre a eutanásia. Descobri que, através de pesquisas publicadas, médicos holandeses admitem, sob anonimato, ter levado cerca de 1.000 pacientes à morte em apenas um ano, sem o consentimento dos mesmos. Entrevistei o Dr. Zacarias Zilik, um oncologista residente de origem polonesa que clinicava na Holanda desde 1979. Dr. Zilik contou-me sobre sua experiência com uma paciente idosa em um hospital universitário. Ela não queria vir ao hospital porque estava com medo da eutanásia. Ela não tinha pedido isso, não queria isso. E eu prometi que nada iria acontecer. Fiz a admissão dela no final de semana para o leito de um paciente que só voltaria na segunda de manhã. Não havia outra vaga. Ela estava muito doente e eu tinha certeza que ela ia falecer naquele mesmo final de semana. Ela havia respondido muito bem ao tratamento, à dor, e tinha começado a falar. Não estava morta. Saí do plantão na segunda bem cedo e fui para casa. Um colega meu foi até ela e fez não sei exatamente o quê. Em seguida recebi ligação das enfermeiras que estavam muito chateadas. Ela havia morrido. Eu também fiquei muito chateado. O Dr. Zilik acrescentou que esse não foi o único caso. Ele dizia que existia um esquema completo de trabalho organizado. Os holandeses têm muita fé em seus diques e leis. Mas a eutanásia, senhores, existem áreas cinzentas e perigosas na tomada de decisão por médicos. E do outro lado estão os pacientes, acuados com medo de morrer. Essas áreas cinzentas desafiam as nossas leis. Eu entrevistei Ed, que me contou sobre seu pai, Frans. Frans era um marinheiro holandês, que começou relutante um tratamento para a dor. Os médicos descobriram que Frans tinha uma doença terminal. Ed me contou que Frans estava com sua esposa e filha na hora da notícia. Não lhe trago boas notícias. A sua situação é grave. Não posso garantir nada, mas se você operar, poderá aproveitar um pouco mais com a sua família. Foi quando Ed me contou de sua irmã. E eutanásia? O que vocês acham? A esposa de Frans não falou nada. Ed achava que era porque ela estava com raiva dele. Ela achava que Frans
era infiel no casamento. Franz concorda com a eutanásia. Ed lembrou que a médica tinha várias seringas preparadas. Senhores, uma vez que um país descarta suas proibições hipocráticas e judaico-cristãs milenares contra o suicídio e a eutanásia, o navio deriva mar adentro e sem âncora. Se pudermos ter o poder de matar pessoas que pedem por isso, por que não matar pessoas que não podem pedir por isso? Se pudermos ter o poder de matar pessoas com doenças físicas, por que não matar as pessoas com doenças emocionais? Se pudermos ter o poder de matar idosos com problemas médicos, por que não matar crianças com problemas médicos? Esse terreno é perigoso, senhores, e não é teórico. Acontece ali, exatamente na Holanda, e pode vir a acontecer em qualquer lugar, a menos que o Estado forneça alternativas necessárias e piedosas contra a eutanásia. Talvez a ajuda mais importante para pacientes terminais transcenda a medicina. O amor perseverante e incondicional da família, de amigos e de Deus podem nos fornecer uma força incomparável, que, aliados à coragem e à esperança, vão muito além das condições físicas e humanas. Minhas vãs convicções se deixam levar pelo vento. Quando o céu se decompõe, a chuva aproveita para se deitar. Logo tudo se repõe e eu vou deixando de tentar vestir o que já não cabe. Não condene a minha mágoa, mas fui eu quem fez chover. Toda dor precisa ser regada pra crescer e morrer em paz. Quando o céu se decompõe, a chuva aproveita pra se deitar. Logo tudo se repõe e eu vou deixando de tentar vestir